amigos, boa noite, mais uma live aí. Estamos hoje com a doutora Natália, vamos falar sobre a mulher no Outubro Rosa, né, doutora? Exatamente. Então vamos conversar um pouquinho a respeito da mulher na sociedade, da questão da violência da mulher. E tantas épocas, tantas gerações as mulheres vêm lutando aí para se posicionar na sociedade, para se adquirir respeito e dignidade perante a todos. Na minha geração, uma mulher que tantos provocou a sociedade, incomodou a ditadura, Leila Diniz, uma atriz que hoje teria 75 anos se não tivesse morrido num voo de avião. Essa mulher, ela provocou tanto a sociedade que ela falava o que tinha na cabeça, era uma mulher à frente da sua geração, era uma mulher com todas as vogais e consoantes de mulher. Foi uma mulher que nos tempos que não poderia a mulher se expor, ela se expunha e foi a primeira mulher no Brasil a colocar um biquíni na praia do Rio de Janeiro. Então são tantas gerações que vêm aí lutando e brigando por suas causas e mostrando que nós temos direitos, somos livres e temos consciência do que nós queremos. E agora a doutora vai falar para a gente um pouquinho sobre essa mulher de hoje, essa mulher da sua geração, e do que tudo nós passamos para que ela conhecesse e divulgasse a respeito do que a mulher hoje pensa sobre os seus direitos e sua liberdade. Tudo bom, doutora? Tudo bom, boa noite, Kelly. Muito obrigada, é uma honra te ter aqui. Eu sei que você tem um trabalho muito bonito, um trabalho sério, um trabalho firme em relação à mulher. E depois nós vamos conversar um pouquinho desse trabalho, desse projeto que ela está trazendo pra gente aqui para aplicar na lei municipal. E é um projeto muito interessante que vai ajudar todas as mulheres. Então fique ligado, agradeço a todos vocês aí a participação, que vai ser um assunto muito interessante e com muita essência para passar para vocês, para a mulher e para a família também. Doutora, eu queria perguntar para você a respeito da Lei Maria da Penha. Como que se originou essa Lei Maria da Penha? Então, é engraçado a gente conversar sobre isso, porque a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma condenação do Brasil. Muitas pessoas não sabem sobre isso, porque o caso da Maria da Penha ficou muito famoso, e a Maria da Penha é uma mulher vítima de violência doméstica, assim como muitas mulheres no Brasil são também no mundo vítimas desse tipo de violência. E por diversas vezes ela se encontrou nesse ciclo de violência, em que ela tentava sair dessa violência e por situações financeiras, econômicas, psicológicas, de apego, de entender que aquela situação estava errada, ela não conseguia se desvencilhar. Até o momento em que, infelizmente, o agressor chegou no ponto máximo de atentar contra a vida dela. E nessa infelicidade, ela ficou paraplégica. E isso acabou atraindo atenção a nível nacional sobre aquilo, só que o Brasil não deu um retorno de justiça para aquela mulher. A tentativa de assassinato permaneceu impune. Isso foi denunciado para as cortes internacionais e o Brasil foi condenado por essas cortes a começar a se mexer para ter mais leis, instrumentos legais que a mulher pudesse se precaver dessas violências. Então, nesse sentido, foi criada a Lei Maria da Penha, que leva o nome dela, justamente para as mulheres vítimas de violência, tanto física como psicológica, moral, em todos os sentidos. Para você ver, o Brasil ainda está atrasado nessas questões da criminalidade, da agressão, sobre a agressão da mulher, né? Essa lei é 2006. Quando eu tinha meus 15 anos, 15, 16 anos, eu assisti júri na minha cidade. Que a cidade pequena, a pessoa tinha costume, nossa, vai ter um júri na cidade. Então, e a cidade inteira queria assistir o júri. E nessa época, eu me lembro muito bem, era um júri sobre um crime. O marido matou a mulher por honra. Porque no Brasil, quando ele matava por honra, ele tinha direito. Era uma excludente. Uma excludente, né, da pena, porque ele estava limpando a sua honra sobre a mulher e nem queriam saber o motivo que ele matou a mulher. Né, era qualquer motivo e ele alegava a honra. E eu participei de um júri desse, olha que coisa, nos anos 80 ainda, né, que a lei ainda não era tão branda, ainda é uma coisa, o Brasil estava saindo de uma ditadura, tinha uma questão mais machista, né, na sociedade. Então você vê, durante quanto tempo, né, para 2006, para uma lei vir para proteger a mulher no caso de um crime, de um homicídio ou de uma tentativa de homicídio.
Então a gente ainda, eu acho que a gente está caminhando devagarzinho, mas a gente está chegando lá. Com certeza. Não é isso? Exato. E a Lei Maria da Penha, importante ressaltar que uma das grandes mudanças concretas que ela trouxe foi a ação incondicional. Porque o que acontece? Geralmente mulheres que são vítimas de violência, elas estão nesse ciclo de dependência emocional e psicológica do agressor. Então ela denuncia, mas ao mesmo tempo ela pensa que aquilo é culpa dela. Então ela não quer que aquele cara seja penalizado por uma coisa que ela acha que é culpa dela. Só que isso também é uma violência perpetrada pelo homem para que ela ache que todas as demandas que vêm dentro de casa são culpa delas, para ela se colocar nesse lugar de inferioridade. Então o que acontecia? Geralmente ela retirava a queixa. Com a Lei Maria da Penha é incondicional. O Ministério Público, ele por ele mesmo, pode ingressar com ação. E além disso, antes da Lei Maria da Penha, como era um crime de lesão corporal, geralmente é uma pena baixa, o que acontecia? O juiz aplicava a pena restritiva de direito. Então, geralmente, o agressor pagava uma cesta básica e continuava solto, continuando naquele ciclo de agressão com aquela vítima. E agora, não mais. Agora, o processo se dá de uma forma mais séria e não é a possibilidade de pagar a cesta básica. Então, os homens, quer-se com essa lei que os homens pensem antes de agir também, de perpetrar violências, porque não será como era antes. A gente está falando não só de uma violência física, né? Sim. No bater, no agredir fisicamente, mas tem agressão psicológica, Sim. né? Que é aquele caso que o homem fala, você é burra, você é feia, você é chata, e vai diminuindo a autoestima da mulher, e ela muitas vezes não entende o que está acontecendo com ela. Então, assim, as leis que a gente estava falando agora sobre lei repressiva, a gente precisa também de uma lei preventiva, de uma lei que venha educar essa sociedade e vem educar no sentido assim, de explicar que esse tipo de ofensa também é uma agressão e que não se deve fazer porque em respeito pelo ser humano mulher. Eu também, com 20 anos de idade, eu fui escrivã de polícia. E eu tive a oportunidade de trabalhar na delegacia da mulher. Eu vi muitos casos de mulheres chegando lá espancada. Teve um caso que eu fiquei muito assim triste, né, de ver o homem, o marido também, no caso foi o marido, agrediu a mulher com uma facada e passou a faca assim no rosto dela, né? E aí a polícia trouxe, a gente foi fazer o inquérito policial, deu flagrante, e ela chorava copiosamente para que não fizesse nada com o marido. Depois que tudo que ele fez para ela, o corte, ela estava pancada, ela estava humilhada, naquele momento ele falou, olha, ela falava, não faça isso pro meu marido, não prende ele, é meu marido. Essa questão dela ter essa atitude é uma questão psicológica, né? Ela estava totalmente ali vulnerável, ela queria relatar a agressão e ao mesmo tempo aquele medo e aquele pavor do marido ser preso, né, doutora? Exatamente. Então, a doutora tem essas questões levantadas, que você já fez um estudo a respeito de como é a mulher dentro de uma delegacia, como que deve ser tratada a mulher, nesse sentido, falar, seu marido fez isso, ele vai ser preso, e a mulher fala, não, por favor, não prende meu marido. Como que essa mulher agora, hoje, ela agredida, chega numa delegacia, como é que ela é tratada hoje pela polícia civil, no caso, né, que recebe para fazer o inquérito policial? Então, Kelly, esse é um assunto muito importante, a gente tem que abordar, porque dentro da delegacia e dentro do quadro do corpo policial, nós sabemos que existem muitos casos de machismo dentro da corporação. Isso, infelizmente, atinge tanto as funcionárias como a população em geral. Então, foi necessário todo um estudo, toda uma luta para que fossem criadas as delegacias da mulher. Justamente nesse intuito de ter uma atenção voltada para isso, que dentro da Cadepol os policiais tenham esse treinamento para eles saberem agir em situações de vítima de violência. Porque quando chega uma vítima de violência, não é só a violência física que ela sofreu, justamente porque ela está dentro de um relacionamento abusivo. E como é que a gente sabe que é um relacionamento abusivo? Bom, relacionamento abusivo não começa com coisas ruins, porque senão ninguém entra num relacionamento assim. Então ele começa com afeto, carinho, depois aquele afeto vira uma posse, uma cobrança, um ciúme, aí depois aquilo vira uma coisa te afastando dos seus amigos, para que vai criando uma teia em que a mulher se vê totalmente presa às vontades e às demandas daquele homem, sem nem perceber
perceber que ela entrou dentro daquele universo. Então, quando ela chega na delegacia, ela já está totalmente fragilizada de todos esses abusos e violências que ela sofreu. E no direito, a gente sabe, né, você também, doutora, você sabe muito bem sobre isso, que o direito é uma lei fria, é uma matéria dentro das ciências humanas que ainda é muito baseada na lei, no positivismo. Então, o trato com o cidadão é uma coisa que a gente precisa melhorar. E a gente melhora isso através de ciências humanas, outras ciências que venham nos auxiliar. Eu fiz um curso de extensão de psicologia jurídica que na minha conclusão a gente tem que fazer um trabalho e aí eu abordei justamente isso. Porque existe a lei da escuta, o decreto da escuta especializada aqui no estado de São Paulo, que dá às crianças e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada dentro das delegacias. Então não é o delegado que é aquele homem que vai perguntar em termos técnicos do que aconteceu, para ele descobrir qual que é o artigo que ele vai enquadrar naquela agressão. Ela vai ser atendida por um assistente social e por um psicólogo, num ambiente lúdico, que ela consiga relatar tudo o que aconteceu. Ela consegue ficar mais calma, tranquila, relaxada, para falar dessa dor que ela está sentindo. Porque é um trauma. É uma dor muito grande. Exatamente. E aí, o interessante disso é que depois que você relata isso, você também é encaminhado para o acompanhamento psicológico para tratar esse trauma. Então, essa lei já existe. Mas, como um trabalho de conclusão, eu propus que a gente estendesse isso para as mulheres vítimas de violência também. Que quando ela chegasse na delegacia da mulher, ela recebesse esse atendimento, ter uma psicóloga, uma assistente social dentro da delegacia, fazendo esse trabalho. Porque nós vamos ter muito mais efetividade, inclusive de entender o que acontece e tirar essa mulher dessa situação de violência. Porque o que acontece, que os advogados e os juízes e os delegados relatam muito, é que a mulher vem uma semana sim, uma semana não, voltando e indo para o agressor. Como é que a gente para esse ciclo? Com atendimento terapêutico, psicológico, para a mulher perceber que ela é vítima de uma violência não só física, mas psicológica. Então, você vê que tudo está ligado a uma lei federal, a uma lei do Estado. Quando você fala em delegacia, nós estamos ligando a uma lei do Estado. E quando a gente chega no município, o município também precisa ter esses olhos. O município não vai fazer lei ligado à delegacia da mulher, porque é lei do Estado, né, do Estado. Então, aqui nós temos a lei do minuto seguinte. Então, essa lei do minuto seguinte de 2013, ela foi sancionada e oferece algumas garantias de vítima de violência sexual. Ela oferece atendimento imediato pelo SUS. Exatamente. Aí já atinge a nossa área aqui municipal, a questão da cidade, para ampliar esse atendimento, que deve ser o caso de quando a mulher é estuprada, ela vai para o SUS para fazer o exame do corpo de delito, né? Recebe os primeiros socorros, ou também o caso da pílula do dia seguinte também, né? Então, ampliar essa questão do SUS no sentido de como acolher essa mulher, do respeito dessa mulher, tanto da parte psicológica. E eu tive semana passada veio a Mariana aqui e ela falou uma coisa muito interessante, que o SUS ele já tem programas de tratamento alternativos, né? Então, não só trazer também essa parte psicológica, uma questão alternativa de meditação, de hipnose, outros tratamentos que também são interessantes, ajuda essa autoestima, ajuda essa mulher a superar esse trauma, essa dor, e tem menos gastos, né? Porque você não está trabalhando com remédio, essas coisas. Então, vai ajudar muito mais essa mulher com carinho, né? Com aquela medicina alternativa. E uma outra questão também que eu acho interessante para o município ele cuida das escolas de primeira infância, né? Da primeira à quinta série. Então seria muito importante que essas escolas trouxessem também esse conhecimento da criança lá na formação, o respeito por essa mulher, o respeito que ele tem que ter como ser humano. O homem tem que enxergar a mulher como um ser humano e a mulher enxergar o homem como um ser humano, como pessoas com o mesmo direito, com as mesmas vontades, com os mesmos sonhos, não é verdade? E eu queria que você falasse, eu queria que você me respondesse uma coisa. Esse comportamento que hoje que o homem tem sobre a mulher, ele tem diferença em classes sociais? Ou ele é igual? O homem que tem dinheiro ele bate na mulher também? Ou o homem que não tem dinheiro bate na mulher? Eu queria saber se existe uma diferença ou tudo igual? Bom, todas as mulheres, independente de classe social, sofrem com a violência doméstica, porque isso é uma coisa que está no âmbito cultural. Então, a cultura permeia todas as classes
classes sociais, todas as etnias. Então, isso é uma coisa que está dentro da sociedade. Então, como é uma coisa dentro da sociedade, nós temos que tratar com educação de base, nós temos que tratar com políticas preventivas, como você propôs. Então, é óbvio que existem recortes que nós podemos fazer dentro das classes sociais. Por exemplo, uma mulher que vem de uma classe social mais avantajada, ela não tem tanta dependência econômica, mas ela tem dependência ainda social, moral e psicológica desse agressor. Mas as classes mais baixas ainda nós temos a dependência econômica, porque muitas dessas mulheres dependem dessa força de trabalho masculina para o sustento da casa em diversas partes. Então, a gente tem que atentar que isso é um quadro social amplo, que todas as mulheres sofrem isso, mas nós temos que trabalhar diferentemente para cada mulher. Cada mulher tem uma demanda dependente da sua situação. Muito interessante isso, porque esses tipos de agressões, né, eles têm tanto físico e tanto psicológico, ele pode ser diferenciado na classe social. Exatamente. É interessante, porque ao mesmo tempo que aquele homem que é todo formal, todo lá, eu já vi casos assim que ele agrada e depois diminui a mulher. Agrada e depois diminui. Numa família, por exemplo, nesse caso agora da Covid, que as famílias tiveram que ficar em quarentena, ocorreram muitos casos de agressões. Então aquele homem que está com raiva, que está ali transtornado por toda a situação, ele acaba jogando toda essa raiva em cima da mulher. Isso aconteceu muito, né? Eu vi muitos relatos sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da quarentena, o que você presenciou, o que você recebeu de maior reclamação? Foram agressões físicas, psicológicas, foram todas? Como é que foi esse momento? Então, esse momento da quarentena, a pandemia está sendo difícil para todo mundo, só que a questão que a gente levanta é que o convívio, as horas de convívio aumentam. Então, geralmente, se você já não está numa relação muito saudável dentro do seu relacionamento, mas o seu marido sai para trabalhar, você também tem o seu momento social, aquilo está debaixo do tapete. Quando você tira as distrações sociais, quando você tira os momentos de lazer no trabalho e todo esse momento, você coloca para fora todas as questões que estão internas. Então, o que acontece? As violências aumentam. Então, nessa pandemia, a gente teve um aumento considerável de denúncias de violência doméstica e de mulheres saindo de casa em decorrência dessa violência. Então, a gente tem que se atentar que a violência, ela perpassa todas as classes e todo mundo. Justamente nesse contexto de pandemia, todos sofrem igualmente. Então, a violência aumenta em todas as classes, em todas as etnias também. E essa violência doméstica, ela se estende a também, a gente pode falar assim, a agressão do filho para a mãe, do pai para a filha. Como é que é diferente? Não é só a mulher esposa, não é isso? Isso. A Lei Maria da Penha, ela tem uma abrangência para o contexto familiar. Então, também abrange a relação das filhas com o pai. Porque nós sabemos que tem um contexto de violência de pai para filhos. Sim. E ele é muito grande, muito preocupante. Por isso, inclusive, que eu acho importante a gente relatar que, geralmente, quando a gente está num caso desse, é muito complicado, a gente se envolve emocionalmente, a gente pensa, pô, esse cara é um monstro, ele não pode ser normal. Só que aí que a gente se engana e a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses caras são homens de família, casados, que a mãe ama, que tem convívio social, que tem amigos, só que ele continua fazendo e tendo esses mesmos atos porque isso é socialmente aceitável. Então ele acredita que aquilo é normal, que ele pode continuar, ou ele acha, ele sabe no fundo que ele está errado, mas como ele não vai sofrer nenhuma represália dos amigos, da família, de ninguém, ele continua fazendo isso. Doutora, então quer dizer que esse homem, ele é um homem normal, ele faz mesmo porque ele quer fazer. Exatamente, até ele sabe que aquilo não vai acarretar nenhuma mudança, até porque se a mulher se posiciona contra, ele toma mais cuidado com o que ele faz. Mas ele se previne tirando todas as barreiras emocionais, sociais, de vínculo. Então, por isso que a família também é muito importante nesses casos de acolhimento com violência. Porque o que o agressor costuma fazer é te distanciar de todos os seus amigos e familiares para ele conseguir te manipular. Porque quando vê uma pessoa de fora falando mal dele pra você, você fala, imagina ele é ótimo, porque ninguém sabe a realidade de dentro da sua casa. Você tem vergonha
isso. Eu conheço muitas mulheres, né, que ainda, exatamente, têm vergonha de relatar e na rua, ai meu amorzinho, meu benzinho, e dentro de casa ela tá sendo agredida, ah, sua chata, ai vai lá de novo. Ou que não, quando a mulher menstrua, ele fala, ah lá, tá menstruada, tá agressiva, tá chata, né? Essas coisas assim que eles brincam de forma agressiva, né? Ofensiva. Isso tudo que a gente pode relatar são técnicas de manipulação. Quando você vê, é muito comum a gente ver em filmes americanos, sempre tem aquele esquema do bandido, do policial bom e policial mau. Então quando você está na investigação, vem um cara, é agradável com você, te oferece um café, conversa, e aí depois vem um policial malvado te pressionando. Então os homens utilizam essa mesma tática no relacionamento. Ele te agrada, ele adoça, ele fala que ele vai mudar e depois ele vem e te agride. E aí a mulher fica nesse ciclo de violência, esperando sempre a melhora, porque ela fala, vai vir a melhora. Então, em algum momento ele vai melhorar, e você nunca sai desse ciclo. E ele fica confuso. Então, sabe que seria interessante ter algo assim, que a mulher soubesse o que é essa agressão que está diminuindo nela. Ela precisa entender isso, porque muitas vezes a gente não entende, né? A pessoa ela não consegue visualizar o que está certo, que ele vai minando. É um condicionamento, né? Vai minando, até ela ficar submissa e obedecer e se sentir como ele quer. É isso que nem a gente falou, o relacionamento nunca começa de uma forma ruim. Então ele começa te colocando num pedestal. E quando você está muito para cima, quanto maior a altura, maior o tombo. Então é isso que ele faz, ele joga com suas emoções. Ele te coloca lá em cima e te coloca lá embaixo. Então você fica dependente desse momento feliz que ele te dá. É como se você tivesse viciado. A droga funciona da mesma forma. Muitas drogas que os dependentes que sofrem com isso, é isso. Ela te dá um ânimo, um êxtase, é uma sensação que você quer de novo, mas ela dura pouco. Então quando você está na baixa, né, que se diz quando você está mal, você procura a melhora. E como você procura a melhora? Sendo dócil, fazendo o que a pessoa quer e de novo entrando nesse ciclo de violência. Doutora, eu vou te contar uma coisa que muito interessante. Eu tô na política há muitos anos, né? Meu primeiro partido político foi aos 19 anos de idade. Eu faço direito público há muito tempo, eu luto pelas pessoas há muito tempo, por essa humanização, direito social. E há pouco tempo a gente fez uma reunião com mulheres, né? Porque as mulheres estão entrando aí na política. Tem uma porcentagem que hoje obriga as mulheres a estarem na política, graças a Deus, porque a gente precisa ter voz, as mulheres precisam ficar mais engajadas com a política precisa ter esse lado feminino, até porque nós somos pessoas, não falando mal dos homens, mas a gente tem um coração, uma forma de ver a vida diferente, né? Isso é provado cientificamente, que nós temos uma visão de vida diferente, e é muito difícil a mulher querer passar a perna no outro. A gente tem uma visão de moral diferente, até porque a gente vira mãe, né, tem que cuidar de uma família, a gente tem esse lado cuidador. Então, numa das reuniões que eu tive com as mulheres do partido, foi muito interessante que foi comentado que enquanto a gente estivesse fazer um discurso, ou a gente estivesse numa presença, a forma que o homem político ia referir a gente para desequilibrar naquela tese ou algo que a gente estivesse defendendo é com a parte física e psicológica. Eles vão começar a falar, ah lá, tá vendo a feia, a chata, a gorda, a velha, como fizeram com a Joyce Hasselman, que como colocaram ela como uma pig, né, por causa do corpo dela, comparar ela com um pouco cor-de-rosa. Então, assim, essas situações são muito comuns na política, de você destabilizar, né? Deixar a pessoa ali que está defendendo uma tese, está defendendo um projeto, ali, daí você fala, nossa, você fica constrangido, você acaba não tocando mais no assunto, não consegue desenvolver. Isso é muito comum, então a gente tem conversado muito sobre isso, você que é mulher da política, você que está aí como candidata, já fique sabendo disso, que os homens querem desequilibrar a gente por esse lado físico e psicológico, mas a gente não vai se vencendo, nós vamos tocar em frente, nós vamos entrar nessa política, nós vamos fazer a diferença. Doutora, me conta uma coisa que eu tenho muita curiosidade a respeito da lei da Carolina Dickmann,
que é uma coisa muito importante para a gente poder falar para o pessoal que está assistindo a gente aí. Boa noite a todos aí, estou vendo que tem um pessoal assistindo a gente. Então, importante também a gente dizer o contexto em que a lei foi criada. Carolina Dickmann é uma atriz global muito famosa que teve sua intimidade exposta na internet. Então, ela teve fotos íntimas dela vazadas. Nesse contexto, foi mobilizado para criar uma lei que impeça os homens, que punibilize as pessoas que divulgam imagens privadas. Nesse contexto de web, né? De internet. Aí foi o caso que ela pegou um computador, levou pro rapaz lá consertar o computador dele e ele pegou todas as imagens dela e divulgou as imagens nuas, tudo, e divulgou nas redes sociais, na internet, tudo. Então, o interessante da gente ver isso é que retrata a forma como os legisladores costumam tratar os temas. Então, eles esperam que alguém importante, reconhecido na mídia, sofra uma violência para conseguir fazer passar uma lei. Isso não deve ser a forma como a gente trabalha. Nós temos que lidar com a prevenção. Então, isso devia ter sido pensado antes dessa atriz global sofrer essa violência. Porque antes dela sofrer essa violência, milhares de mulheres já sofreram a mesma violência, e inclusive muitas mulheres se suicidam em decorrência dessas violências. Por quê? Porque a mulher é entendida no contexto social como a figura para servir ao homem, tanto dentro do contexto doméstico quanto dentro do contexto sexual. Então, a mulher é permeada por essas duas frentes, ela é vista dessa forma. Então, se você divulga uma imagem íntima de uma mulher, todo o contexto profissional, social, familiar dela cai, se rompe, com a alegação de que aquilo é uma vergonha para ela. Então, muitas mulheres não conseguem lidar com isso e acabam perdendo a vida. Então, quer dizer que, por exemplo, se um vídeo de uma mulher cai na internet, lá, um vídeo íntimo dela, ela vai ter que entrar na justiça para que esse vídeo saia da internet? Ou de imediato ela já pode ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, o delegado já manda você notifica alguma coisa? Como é feito isso? É importante porque está muito comum a questão de internet, tudo. Talvez agora, nessa época de pandemia, todo mundo ficou mais nas redes sociais, né? Então, o recomendado é que você compareça até uma delegacia, de preferência uma delegacia da mulher, que já tem esse atendimento direcionado às vítimas, e relate o que aconteceu para o delegado, e com certeza ele vai expedir já um relatório para o juiz, para ele providenciar de maneira liminar que aqueles celulares, que aquelas imagens sejam de alguma forma suspensas. O problema disso é que é muito difícil quando aquilo se espalha pela internet. Porque quando eu pego meu celular e mando para um grupo de 50 pessoas, cada pessoa daquelas 50 pode mandar para mais 50 e mais 50. Então, nesse sentido, a ação judicial é uma forma mais cabível de você conseguir extinguir aquele abuso, né? Tem um caso que teve de uma atriz famosa que ela estava na praia namorando, acho que era o marido dela mesmo, ela estava namorando, e no mar, se você lembra desse caso, e aí o vídeo dela assim pulverizou, eu acho que ela não conseguiu não sei, conseguiu tirar esse vídeo. Ficou muito tempo, porque o vídeo demorou para foi para uma plataforma agregadora de vídeos, em que você pode agregar o vídeo anonimamente, você não precisa ter um nome, um documento, então você cria uma conta e você agrega o vídeo. E aí chega num âmbito da internet que nós perdemos um pouco o controle. Ainda, infelizmente, isso é um âmbito no direito que tem crescido bastante, que é o direito digital, de criar mecanismos para a gente poder se resguardar dentro do mundo da internet. Porque realmente é uma coisa muito nova e recente, que a lei ainda não se estendeu totalmente a isso. É porque a Constituição traz esse direito que a gente tem sobre as nossas informações de quem nós somos, imagem, informações e dados. E ao mesmo tempo a gente as pessoas, né, fazem vídeos, põem na internet. Então, assim, até que ponto uma lei protege os seus dados, protege a sua imagem, mas você está se expondo, né, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Então fica uma coisa assim, a gente precisa se adequar todo o tempo. Acho que uma das leis mais dinâmicas são essas leis ligadas a essas exposições na internet, né, nas redes sociais. Exatamente. Isso é uma questão, como eu disse, muito recente e que os legisladores têm que se atentar também a isso e a tentar acompanhar o ritmo. Hoje em dia, como você bem disse, a nossa publicidade, a forma como a gente vende o nosso trabalho é muito envolvida na internet.
As redes sociais, elas vieram para ficar, a gente não vai mudar esse quadro social. Nós temos que entender quais são os limites e determinar esses limites de acordo com a lei. Teve uma atriz também, você vê como a gente está falando, né? Tem que acontecer um caso muito grave para a legislação começar a mudar. E uma coisa que eu fico, quando eu entrei na faculdade de Direito, a gente estudava muito as leis e as decisões dos juízes, cada juiz decidia de uma forma, tudo tinha, mas tinha uma liberdade maior. Depois começou essa questão de jurisprudência no STF, aí começou uma tendência só, e eu não gosto disso, porque eu acho que daí você limita os casos, porque cada caso é um caso. Então teve um caso de uma atriz que ela estava numa novela, ela é filha de uma diretora, escritora, né, famosa aí também, e ela foi assassinada por um ator, né? E o que aconteceu neste caso? Neste caso, a mãe dela começou a divulgar, a falar da morte da filha, a sociedade também, e aí houve a qualificação do crime. Entrou na lei a qualificação. E hoje nós temos a lei do feminicídio, é isso? É isso. Então o primeiro passo foi aquela qualificadora lá, naquela época, na casa da atriz que morreu, e depois veio aqui a lei do feminicídio. Queria que você falasse um pouquinho dessa lei. Aquela condenação abriu um precedente para a gente discutir justamente a intenção do homicídio, porque dentro desse contexto de homicídio, nós temos o contexto de gênero. Então, dentro dessas relações sociais que nós temos, e dentro desse mundo globalizado em que nós vivemos, é muito difícil você conseguir entender que existem motivações para fazer certas ações que são destinadas exclusivamente às mulheres. Mesmo com todas as conquistas e os avanços que a gente teve dos movimentos feministas, a gente ainda existe dentro da cultura ideias antigas e retrógradas machistas dos homens que eles têm posse sobre as mulheres. Então, quando ele tem essa ideia, ele tende a ser uma pessoa agressiva, violenta e até cometer um crime relacionado ao gênero. Então, por isso que a gente foi preciso criar uma qualificadora que determine que esse crime foi perpetrado com motivação de gênero. Então, ele enxergava a mulher como um ser inferior, que ele tinha o controle e domínio sobre ela, e que se ela não fizesse o que ele queria, ele tinha o direito de tomar a vida dela. Doutora, a minha geração, ela veio com uma geração de queimar sutiã, de gritar liberdade, a gente brigou pela direta já, depois foi cara pintada, foi uma geração que ela veio pedindo mudanças. A sua geração foi que recebeu tudo isso. Então, assim, a sua geração agora, ela tem a obrigação, vou falar para você que a sua geração tem a obrigação de trazer a educação. Eu acho que de tudo que nós conversamos aqui, a gente está vendo muita lei repressiva, a gente precisa de uma lei que eduque essa sociedade, uma lei que eduque falando do respeito por essa mulher. No caso, por exemplo, quando uma mulher sai na rua de shortinhos e alguém mexe com ela, tá de shortinhos, ela estava provocando alguém, e não vê essa mulher com o direito dela de andar shortinho, como o homem tem o direito de andar sem a camisa dele. Então, assim, a questão aqui é o respeito e a educação pelo ser humano. Não é isso, doutora? É isso. Na verdade, a gente tem que mudar a forma como a gente educa as nossas crianças, principalmente os meninos. Nós temos que educá-los com entendimento realmente sobre o contexto social, sobre respeito e principalmente sobre o papel dele dentro da sociedade. Porque quando a gente fala sobre esses casos de violência, a gente também tem que falar da masculinidade tóxica, que é uma consequência dessa cultura machista que a gente tem, do homem ter que ser um machão, do que o homem não pode chorar, que o homem tem que impor a vontade dele sobre a mulher, que ele tem que insistir mesmo que ela diga não. Então tudo isso contribui para uma manutenção de um quadro de violência. Então nós temos que educar os nossos homens a respeitar, nós temos que educar as nossas mulheres a não ceder e a lutar e a ter os seus direitos garantidos. Isso mesmo. E vou finalizar aqui, tem outras leis, como a lei da Joana Maranhão, né, que fala sobre a prescrição, os prazos de prescrição contra o abuso sexuais cometido contra criança e adolescente. O Still Think, que é o ato de retirar o preservativo durante a relação sexual. Olha, a gente nem sabe que isso existe, hein? E existe demais, que coisa, não? Olha, o artigo 215 do Código Penal
fala sobre isso, violação sexual mediante fraude. Então, que coisa, olha como que onde nós estamos evoluindo, né? Que interessante. Isso é interessante da gente falar do consentimento. O consentimento é a chave para a gente entender isso. Muitos homens acreditam que se eles estão com uma mulher e ela consentiu em ter uma relação sexual com ele, ela consentiu em tudo. E não, cada ato tem que ser consentido. Então aquela mulher, ela tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo, inclusive se a relação está sendo feita sem preservativo. O que acontece é que os homens não respeitam isso e eles burlam isso tentando ludibriar a mulher. Só que isso consta agora como uma fraude e a mulher pode sim dizer que isso foi uma violência. Muitas mulheres não reconhecem o abuso. O abuso pode vir do seu marido, o abuso pode vir do seu namorado, não precisa ser uma pessoa estranha, geralmente são pessoas que você conhece e não sempre são através de violência. Você não precisa ter uma prova física que você sofreu uma violência. A violência pode vir através de outras formas. Antigamente tinha que ter testemunha, né? E hoje não. Hoje a mulher pode já relatar o ato que ela já é escutada, né, pela sociedade ou pela polícia, né, no caso. Sim, isso ainda tem que melhorar muito, porque a escuta, como eu disse, tem que ser especializada, a gente tem que ter um profissional da saúde que possa atender essa mulher e que respeite também o momento dela, porque é um caso muito difícil, complicado, é um trauma. Doutora, eu quero te agradecer, foi muito interessante e eu tenho certeza que a questão política, a mulher dentro da política, a gente vai trazer essas questões da educação, essa questão do respeito à mulher, à sua liberdade. Eu comprometo com você aqui, com todas as mulheres, que eu estando na política, eu sendo uma vereadora, eu estando lá, eu vou me comprometer com isso e vou fazer o melhor possível. Mulheres, entre na política, vamos lutar juntas, vamos votar, mulher tem que votar em mulher, a gente precisa se unir, isso é muito importante. Doutora, seu conhecimento foi assim maravilhoso, eu te agradeço de trazer esse projeto que a senhora desenvolveu, né? E vou lê-lo, vou analisá-lo e tenho certeza que esse é um projeto maravilhoso, que vai ser assim muito importante para a nossa sociedade. E agradeço muito o seu carinho. Obrigada. Eu fico feliz pela Venha atenção. sempre e vamos conversar a respeito. Meus amigos, uma boa noite. Muito obrigada àqueles que estiveram aqui com a gente. Agradeço e vamos lá. Boa noite. Boa noite.